E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Faz tempo que eu não faço um vídeo com fala, né? E vocês só estão vendo eu jogando o joguinho lá. Primeiramente, por que eu tô jogando o joguinho? É porque eu tô lendo um livro que tá acabando comigo. Eu gosto muito de pessoas que mostram que eu tô errado, que eu tô pensando errado, que eu posso melhorar o meu jeito de pensar. Mas esse livro aqui, ele tá mexendo em umas coisas muito basais, assim, da minha vida. Rápido e Devagar é um livro incrível que mostra muito sobre como funciona o nosso cérebro. Então ele começa te dizendo que a gente tem um julgamento rápido e um julgamento lento. Mas lá para metade do livro ele vai entrar nos pontos muito importantes a respeito da ilusão que a gente tem de conhecimento, da ilusão que a gente tem de habilidade. E o pesado desse livro é porque ele chega num ponto em que você começa a questionar se existem coisas que valem a pena serem ditas. É claro que vale, não estou dizendo que eu vou ficar quieto pro resto da vida só porque tudo que eu falo é besteira, a ideia não é essa, mas é o quanto a nossa sede por definição e por conhecimento, ela é uma batalha perdida desde sempre. Eu não acho que a gente não deve estudar e não deve tentar melhorar. Olha como essa conversa é contraditória. Mas a esperança de conhecimento, como é que você vai dedicar a sua vida a tentar se tornar uma pessoa melhor e a tentar aprender cada vez mais, se você sabe que não importa quanto você aprenda, você sempre vai ser superficial e sempre vai te faltar muito. Eu Não tem aquele meme do ônibus lá? O cara subindo a montanha e de um lado ele tem aquela paisagem maravilhosa das montanhas, da floresta, e do outro ele só tem um paredão sombrio assim? É, E aí imagina escrito para os dois lados, há muito para aprender e há muito para aprender. Tem gente que fica fascinada com o fato de que existe muito para ser aprendido, e tem gente que simplesmente entra em pânico porque há muito a ser aprendido. E Musashi, olha que interessante, ele também dá uma lição muito importante em relação a isso, porque ele uma vez ele visita um cara que fazia porcelana. Lembra do filme Ghost, aquele velhão lá? O filme que os caras vão. Que o casalzinho lá vai fazer aquele pote de barro. E ele vê o ceramista lá fazendo o trabalho dele. E ele fala: Puta que pariu, eu tô aqui dedicando a minha vida inteira pra me tornar o samurai mais foda dessa porra aqui, porque não existe coisa mais difícil do que lutar contra 70 pessoas e sobreviver. E vem esse cara e ele me mostra que eu nunca vou ter tempo em vida para além de ser um bom samurai, ser um bom ceramista, porque eu posso treinar a vida inteira e, por exemplo, não me tornar como ele se tornou. Tem uma conclusão muito interessante aqui. Talvez o Musashi ele se dedicasse a vida inteira à cerâmica e ele fosse um péssimo ceramista. Assim como o ceramista talvez dedicasse a vida inteira dele ao estudo do caminho da espada e fosse um péssimo samurai. Então, eu me dedicar aos treinos como faz Cristiano Ronaldo, Messi ou Neymar, não significa que eu vou jogar como eles. E Neymar dedicando a vida inteira a jogar de murquinho, talvez ele não seja tão ruim quanto eu. Mas olha que interessante, a gente sempre vai estar limitado àquilo que a gente consegue enxergar e aquilo que a gente consegue entender. E na cabeça de todo mundo, aquilo que a gente consegue entender e enxergar é tudo que existe. E teoricamente, quanto mais você aprende, mais você detém conhecimento que o outro não enxerga e que não faz parte do mundo dele. Ou seja, quanto mais você aprende, mais chato você fica, porque você fala sobre umas coisas que não tem nada a ver. Por quê? Porque as coisas nada a ver que você fala no universo do outro não existe. Olha que interessante isso, que as pessoas mais chatas deveriam ser as mais atraentes para os curiosos, porque os curiosos deveriam olhar as pessoas chatas falando e falar, cara, o que esse cara está dizendo? Muito provavelmente alguma coisa que eu não sei, e se eu ficar perto dessa pessoa, talvez eu expanda o meu mundo, mesmo para uma coisa que eu sei que eu nunca vou masterizar, mas saber a existência disso é interessante. E aí você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com o livro de Cícero sobre amizade? Pois é, nada. é,
eu tava querendo vir falar sobre amizade aqui porque eu tava numa conversa sobre amizade e o quanto é difícil você separar a amizade genuína do utilitarismo na cabeça de muita gente, porque, sei lá, parece que as amizades não são mais as mesmas. Quando eu era criança, eu ia pra escola e eu fazia amizade super fácil, e agora que eu tô na faculdade, no escritório, pra mim é tão difícil. E a gente poderia passar um bom tempo falando sobre isso, mas olha que engraçado, quando a gente tá na escola, a gente não se formou ainda. A gente tá descobrindo o mundo e a gente tá descobrindo quem a gente é. E a gente tá aprendendo a ser social e sociável, e a gente quer ser legal acima de tudo. Então, muito provavelmente, como a gente ainda é um HD formatado e a gente ainda não tem experiências próprias, se a gente cair num ambiente que gosta de rock, a gente vai gostar de rock. E se a gente cair num ambiente que gosta de funk, talvez a gente goste de funk. Então, os seus gostos, o seu time, a sua religião, as suas crenças, o seu posicionamento político, quando criança, ele vai ter muito a ver com o ambiente em que você caiu. E como você está naquele ambiente, todas as crianças daquele ambiente, elas estão sendo moldadas mais ou menos do jeito que você está. E você consegue se moldar a elas e você quer estar com elas. Então você se molda, se transforma e se adapta para que você caiba naquele grupo, e isso vai fazendo parte da sua formação. Isso é natural. Quando você vai para a faculdade e para o escritório, na grande maioria das vezes você já se formou como pessoa, e aí você tem uma outra missão na sua vida. Ao invés de decidir quem você vai se tornar, você vai descobrir quem você já se tornou, e aí você vai viver de acordo com essa natureza. Tem gente que adora conversar com pessoas, tem gente que odeia conversar com pessoas, tem gente que adora tecnologia, tem gente que odeia tecnologia, tem gente que adora animais, tem gente que odeia animais. E aí vai ser muito difícil você deixar de ser quem você é, e você vai ter que talvez descobrir qual é a sua natureza, descobrir a que lugar você pertence, que tipo de gente te faz bem. Então, naturalmente vai ficar muito mais difícil. Não é que você perdeu a capacidade de fazer amigos, é que antes você aceitava qualquer coisa e agora você vai ter que aceitar você. E esse é um processo muito difícil. E o que eu vejo muita gente na faculdade, no escritório, falando: meu Deus, eu sou uma pessoa ruim porque eu sou muito utilitarista, eu só me aproximo das pessoas porque elas me servem para alguma coisa. Bom, o que acontece é que num universo onde tudo que existe é aquilo que você conhece, você vai conhecer pessoas e você só vai conseguir reconhecer a habilidade delas se você conhecer essas habilidades. Você só vai conseguir reconhecer bons universos se você tiver noção disso. E uma vez que você conheça alguém que desenvolveu a cerâmica ou a arte marcial mais do que você, é natural que você queira oferecer aquilo em que você é bom em troca das habilidades da pessoa naquilo que ela é boa. E será que tem que ter um limite entre uma coisa e outra? Será que a amizade ela é sempre desinteressada? Será que a amizade ela é sempre altruísta? Eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que tudo tem a ver com o nosso ego, e quando você se aproxima de uma pessoa, até quando você é altruísta, você é egoísta. Ou seja, até quando você ajuda um amigo porque você não quer absolutamente nada em troca, você quer o prazer de poder fazer alguma coisa pelo seu amigo sem nada em troca. Então você está sendo egoísta. É claro, eu estou tratando a coisa de maneira sofista aqui, eu estou exagerando só para defender o meu ponto. Mas então, você tem um amigo que está passando por dificuldade. Quando você ajuda, é só pelo seu amigo, ou é porque isso te traz uma grande sensação de poder e um reconhecimento da sua própria bondade para você mesmo? Então, quando eu faço alguma coisa para alguém e alguém fala assim: nossa, você fez sem querer nada em troca, eu quis meu bem-estar em troca e eu consegui esse bem-estar. E eu tô bem com isso. O que não significa que amizades de verdade não existam. E aí, o que é amizade? Então, eu vejo as pessoas mais preocupadas em etiquetar os outros para saber se é amigo de verdade ou se não é,
se a pessoa é boa, se ela não é, se é amiga de verdade, se não é, se é leal de verdade, se não é. E eu vejo poucas pessoas preocupadas na definição de amizade, porque lembre que cada pessoa é um universo único e cada um vai ter a definição de amizade para si. E o mais sábio dos homens escrevendo em não importa em que momento da história a respeito da amizade, não significa que a amizade é exatamente o que a pessoa mais sábia que existiu escreveu a respeito de amizade. Não, essa é a visão dessa pessoa. E a amizade para você pode ser uma outra coisa. Inclusive, eu adoro, em conversas soltas com as pessoas, perguntar para elas, fazer essas perguntas auspiciosas, difíceis de responder. O que é amor? O que é a vida? O que é amizade? E é engraçado como as coisas mais óbvias, elas são as mais difíceis de definir, mas quando a pessoa ela define a amizade para ela, ela percebe que a amizade para os outros é uma coisa diferente do que ela pensa para ela. E entender essa diferença faz com que a gente perca menos tempo tentando saber se você tem uma amizade verdadeira ou não com o outro. Né? Porque uma relação verdadeira você tem, você só precisa descobrir o que ela é. E amizade é uma palavra que reduz e limita muito, porque cada relação que você tem com alguém, ela é única e ela é rica à sua própria forma, e vivê-la em todas as suas nuances talvez seja mais importante do que simplesmente etiquetá-la. Bom, eu não vou dizer para vocês quem é Cícero, porque vocês podem muito bem jogar na Wikipedia, descobrir o quão foda ele foi. Ele não foi um imperador, mas ele foi um político muito influente, filósofo e escritor, e ele escreveu um livro muito interessante. E aqui nessa resenha tem coisas, tem pontos muito importantes que ele levanta a respeito do que é amizade para ele. E ele diz que existem diferentes tipos de amizade, isso é claro. E as suas amizades elas podem estar divididas em campos e não tem nada de utilitarista nisso. Então eu tenho um amigo do futebol, tenho um amigo da tecnologia, tenho um amigo do jogo, tenho um amigo da filosofia, e não tem problema nenhum. E forçar o seu amigo da filosofia a jogar MOBA e forçar o seu amigo da tecnologia a falar de ecologia talvez não seja a melhor maneira de viver essa amizade. E durante muito tempo eu fui um adolescente meio bugado, porque eu achava que amigo a gente tinha que compartilhar todos os campos. E aí, assim, é claro que era uma pessoa muito sufocante, porque eu ficava tentando jogar assuntos que a pessoa não queria estar ali para discutir. Não, mas você precisa me conhecer, porque se você não me conhecer, você não vai... Como que eu vou ser seu amigo se você não souber das coisas que eu gosto? E isso não tem menor cabimento. Então... e sim, o que o Cícero quer dizer, não só que existem diferentes tipos de amizade com os diferentes campos, mas existem as amizades úteis e existem os raros amigos aos quais nos ligamos no nível muito mais profundo. E eu acho que o melhor amigo e o melhor amor é aquele que não serve pra nada. Quando você olha pra pessoa e fala, o que essa pessoa pode fazer pra mim? Nada. E aí que eu quero ficar perto dela. Essas amizades que não servem pra nada, mas que você quer ficar perto, e você quer dividir as coisas boas da vida, essas são as genuínas, né? Essas são as verdadeiras. E essas são aquelas que você deve carregar pra vida. Ele fala que somente as pessoas boas podem ser verdadeiras amigas. Eu tenho ranço dessa definição de bom e mal, mas eu entendo que se a pessoa ela é psicopata, se ela é muito egoísta e se ela é muito ególatra, sim, ela vai ter uma dificuldade enorme de ter amigos, porque a gente confunde ter amigos e fazer amigo fácil com ser simpático e ser popular. E ter amizade não tem nada a ver com ser popular, principalmente se você é um jovem gafanhoto. Escreva isso na parede do seu quarto, numa tinta que você não consiga apagar depois. Mentira, faz isso não, cara. Mas conseguir fazer amizade é diferente de ser popular. Ser popular é uma coisa completamente de ter facilidade de fazer amigos. Porque a popularidade, ela tá na aceitação daquilo que as pessoas acham que você é. E a amizade tá na aceitação de todos os defeitos que você tem. São coisas muito diferentes. Devemos escolher os nossos amigos com cuidado, é claro que sim. E principalmente porque os nossos amigos nos transformam.
Não importa o quanto você acha que você é firme nas suas convicções e nas suas crenças, se você ficar cercado por determinadas pessoas com determinado tipo de comportamento, você vai ser influenciado por elas, mesmo que você ache que nunca vai. Então, as pessoas que te cercam, elas serão os amigos que vão te moldar. E você tem que fazer amizade com pessoas que você gostaria de ser. Agora, esse negócio de ter que escolher com cuidado, porque os amigos eles podem te decepcionar, eu acho que é uma questão de expectativa. Os seus amigos eles vão te decepcionar porque eles são seres humanos como você, eles dão mancada como você, eles fazem merda sem perceber como você, e às vezes eles fazem merda percebendo que estão fazendo merda como você. E eu acho que a amizade ela não tem que ser submetida o tempo inteiro a provas de lealdade. Isso é uma grande perda de tempo. No fim, todo mundo mente, todo mundo tem os seus pensamentos secretos, e ainda assim você pode eliminar da sua vida muita gente que não passou no seu filtro, no seu teste de lealdade, quando na verdade é a convivência que nutre uma amizade que dura para sempre. E aí a pessoa ela pode estar ali sempre próxima, e às vezes você até tem amigos e não percebe. Olha que engraçado. Romances e Disneylândia fazem as meninas terem filtros tão altos, expectativas tão altas a respeito de amor, que às vezes elas têm amor na vida dela e acham que não, porque não é o amor que ela quer. E às vezes elas são amadas, mas como não é amada do jeito que ela queria, então ela acha que ela tem azar no amor. E às vezes você tem um ideal de amizade e você fala, um dia eu vou encontrar um amigo de verdade com quem eu posso compartilhar tudo que eu penso, tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu acredito. Um dia eu vou encontrar uma amizade que eu vou poder ficar igual os caras do How I Met Your Mother no mesmo bar e nunca tendo tédio e sempre na mesma turma e a gente sempre se divertindo igual todo mundo faz nos Friends. Não essas amizades que eu tenho aqui E às vezes essa amizade que você tem aí, que você não dá valor, é uma pessoa que está sempre próxima de você, que convive com você e que faz a caminhada em paralelo e te acompanha ao longo. E essa amizade pode ser uma das coisas mais ricas que você tem e você pode nem reconhecer isso. Faça novos amigos, mas mantenha os antigos. Porque quanto mais antigo o amigo, maior a probabilidade dele não servir para nada. Dele só tá ali porque vocês têm afinidade mesmo. E sim, essas amizades precisam ser nutridas, senão elas enfraquecem muito. Embora eu tenha amizades com pessoas incríveis e com quem eu mal converso, eu não posso dizer que essas amizades não esfriam por falta de serem nutridas, por falta de serem regadas, e eu sou um amigo bem arrombado. Os amigos fazem de você uma pessoa melhor. Inquestionável, não precisa nem comentar. Os amigos são francos. E sim, se você no escritório ou na faculdade quer se dar bem com alguém, e principalmente se você quer ser popular, você vai falar só o que as pessoas querem ouvir. Você vai ser político e você não é uma pessoa ruim por isso, porque a falsidade é um dos pilares da vida em sociedade. Se você falasse tudo que você pensa na cara de todo mundo, a gente se mataria e ninguém encontraria paz e convívio sadio. Mas os amigos de verdade, eles não vão falar as coisas para te agradar, eles falam as coisas pro seu bem. E se você tá sendo burro, ele vai falar, eu acho que você tá sendo burro. E por quê? Porque como a amizade ela já é certa e a pessoa, quem é teu amigo de verdade sabe que você não vai deixar de ser amigo da pessoa só porque ela falou verdades na sua cara. Quando ela vê que você precisa escutar, ela vai dizer. E uma pessoa que quer ser popular, não. Ela jamais vai arriscar que você deixe de gostar dela, porque é mais importante o que você acha que ela é. E ela nunca vai dizer alguma coisa que vai te dizer que vai te fazer sentir desconforto. Quando você entrou no canal do Olavo de Carvalho ou do Nando Moura ou de um palestrante de autoajuda e esse cara fez você se sentir um bosta,
Quando que esse cara falou, olha, você não lê, você não estuda, você não toma água, você não dorme, você não se dedica à sua família, você só fica jogando essa merda aí. Quando que essas pessoas disseram isso? Muito pelo contrário, você é foda. Primeira prova de que você é foda é que você me segue. Então se você tá aqui é porque você é inteligente. E não é esses bosta, esses merda, esses idiota. Pronto. O que esse cara tá fazendo? Ele tá fazendo você se sentir confortável. Portanto, ele é seu amigo? Não. Amigo é aquele que te causa desconforto. Puta, você fez merda, hein? Você é burro pra caralho, hein? Aprendeu a lição? Então vamos ser melhor? Vamos. Olha, eu não faria isso daí não. Você quer. Você vai lá, se fode, depois você volta aqui e a gente vê como que faz pra consertar. Mas vai dar merda. Amigo de verdade vai fazer você se sentir desconfortável. Amigo de verdade, ele não tá preocupado se você acha ele uma pessoa educada ou não. Ele entra na sua casa e abre sua geladeira. E a sua mãe gosta que ele faça isso, porque ela reconhece que ele é de casa. Às vezes não. Não tô dizendo que a mãe de seu amigo precisa gostar de você pra amizade de você ser de verdade. Tô levando isso pra outro nível. A recompensa da amizade é a própria amizade. Olha que interessante. Existem poucas coisas na vida que são um fim em si mesmo. Existem poucas coisas na vida que são um fim em si mesmo. O dinheiro, quando é um fim em si mesmo, ele arruína a sua vida e sua vida vai ser miserável e pobre. Ou seja, você tem que querer dinheiro para comprar uma placa de vídeo nova, você tem que querer dinheiro para ter segurança na sua aposentadoria, você tem que querer dinheiro para ter saúde e conforto, você tem que querer dinheiro para fazer aquela viagem legal. Antes de ter dinheiro, você precisa saber o que você quer, o que é importante para você. Porque se você quiser dinheiro só por ter dinheiro, primeiro, nunca vai ser suficiente, você vai estar tentando matar a sede com a água do mar. Nunca vai ser suficiente. E segundo, ele só vai te destruir porque ele não é um fim nele mesmo. Você não pode querer olhar pro dinheiro no fim da vida e falar, nossa, quanto dinheiro eu tenho. Existem poucas coisas que são um fim em si mesmo, e talvez a felicidade, que é um conceito super abstrato, seja um. E a amizade é um fim nela mesma. Porque por mais que o seu amigo ele possa, sei lá, formatar o seu computador, consertar o seu carro, cozinhar alguma coisa no fim de semana porque ele manda bem na cozinha, por mais que o seu amigo ele possa fazer isso, não é para isso que você está com ele. E talvez se ao invés dele cozinhar, se você tivesse que cozinhar para eles, se você tivesse que formatar o computador dele, você falaria, cara, eu quero fazer isso, mas por que recompensa? Nenhuma, porque a recompensa da amizade é a própria amizade, você faz pela amizade, e quando você faz pelo amigo, você faz por você. E as pessoas que eu mais conheço que têm dificuldade de fazerem amizades é porque elas têm dificuldade em serem altruístas e elas têm dificuldade de quererem o bem do próximo gratuitamente. E quando você começa a querer o bem do próximo gratuitamente porque você quer relevância na vida do outro e o bem para a vida do outro, naturalmente você começa a fazer amizades, porque a pessoa, quando você faz algo para ela e ela não consegue te pagar, ela fica com uma sensação de gratidão, e a amizade talvez seja uma manifestação constante de gratidão pela presença do outro na sua vida. Nossa, que bonito isso, eu vou virar poeta. Eu vou escrever Fausto sobre a amizade, esse é o nome do livro. Onde a gente estava? Um amigo nunca pede que se faça algo errado. E aqui, meus jovens gafanhotos, nós temos uma coisa muito importante, que é um amigo, ele nunca vai pedir para você fazer alguma coisa de errado de acordo com os parâmetros morais dele. E é esse filtro moral e é esse parâmetro que você tem que levar em consideração. O que deve ser levado em consideração é a moral do outro. Ou seja, sabe por quê? Porque senão você chega pro seu amigo petista e fala, esse meu amigo é arrombado. Por quê? Porque ele falou pra eu votar no Lula. Que amigo que pede pra você um negócio desse? Sendo eu bolsonarista roxo. Então, quando você lê essa e isso é uma regra, é uma lei, é natural, uma coisa que Cícero descobre sobre a natureza humana,
Um amigo, ele nunca vai pedir pra você fazer alguma coisa errada, porque se ele é teu amigo, ele quer o teu bem. E se ele quer o teu bem, ele não vai querer que você lide com a culpa de ter feito algo errado. Então ele só vai mandar você chutar um cachorro se o filtro moral dele for tão zoado, mas tão bugado, mas tão merda, que ele acha que chutar cachorro é uma coisa normal, senão ele não vai mandar você fazer. E a isso, sim, você deve estar atento. Então você pediria para um amigo seu fumar, beber, se drogar, jogar HOTS? Você faria isso com um amigo teu de verdade? Amigos não pedem que você faça algo de errado, justamente pelo zelo, pelo carinho. Se você tem um amigo de verdade, você prefere fazer coisa errada do que ver seu amigo fazendo, porque para você é mais fácil você ter que lidar com as consequências de uma infração, você ter que lidar com as consequências negativas de alguma coisa do que ver ele tendo que fazer isso. Então, se o seu amigo fala, larga sua mulher em casa e vamos pra zona, ou ele acha que trair é uma coisa normal e ele faz e ele não sente culpa por isso. Mas se ele tem filtros morais e se a hombridade para ele exclui a traição, ele jamais vai querer te levar para um puteiro. E por que eu gasto tanto tempo falando sobre isso? Porque eu vejo um monte de gente perdendo tempo e perdendo amigo, falando se ela fosse minha amiga de verdade, ela não tinha mandado eu fazer isso. E aí você não conhece o filtro moral do outro e na verdade que não é uma boa amiga você, porque você nem conhece a pessoa com quem você está conversando. Aí a gente entra num outro ponto, né? Devemos escolher os nossos amigos com cuidado. E o primeiro passo para você escolher um amigo é qual é a moral dessa pessoa? Quais são os filtros morais da consciência dessa pessoa? Porque se não bate com os meus valores, então eu não quero. Então, se eu vou me aproximar de uma pessoa que acha normal querer dar tiro nos outros na rua, eu vou me afastar dessa pessoa. Por quê? Porque eu não quero uma pessoa que eu amo fazendo isso e arcando com as consequências disso, ou fazendo isso com alguém. A partir do momento que eu condeno a moral da pessoa, eu me proíbo de conviver com ela. Ou seja, se eu não gosto do que fazem no Catar, eu não vou lá assistir uma partida de futebol. Por quê? Porque ao ser recebido pelo anfitrião Catar, eu tenho que concordar ou eu tenho que coexistir com as regras da vida dessa pessoa ou desse país. Retomando, né, parte da conversa que a gente teve aí com o Anderson. Amizades podem mudar com o tempo, com certeza, mas não é a amizade que muda, é você. Pense no conto de Jurashi Taro. Eu vivo falando de Jurashi Taro aqui, vocês sabem o que é isso. Quando você volta para a ilha, quando você volta do reino do mar, você primeiro não aguenta de curiosidade, abre a caixinha, você olha em volta, vê que tudo mudou, você olha para as pessoas e vê que elas mudaram, e depois você vê o seu reflexo na água, sente um cansaço e vê que você mudou. À medida que você muda, os seus filtros morais mudam, as suas prioridades mudam, e essas amizades elas também vão mudar. E você pode, depois de muito tempo, descobrir que seu amigo é bolsonarista e ainda assim a amizade pode estar lá e vocês ainda assim podem conviver, apesar de filtros morais, porque você pode ter a empatia de levar o filtro dele em consideração. Né? E agora é triste. É triste escutar da boca de uma pessoa que é seu amigo de verdade, que devia matar todos esses vagabundos que são os arrombados, que tem coisa que é triste escutar. E aí o que não significa que você não possa amputar essa parte e se privar de falar de tudo relacionado à política para conseguir usufruir essa pessoa em todos os outros âmbitos da vida dela. Não vai ser a mesma coisa. Logo, a amizade vai ter mudado, o que não significa que ela nunca existiu. Uma coisa que eu vejo é as pessoas tentando apagar a história, principalmente ex-casais. Quando você termina um relacionamento, você sai apagando foto de tudo que é rede social e aí você começa a lidar como se aquele relacionamento fosse um erro e como se ele nunca tivesse existido. Ora, as coisas que eu vivi com as minhas ex, elas são, embora a Lari ela tenha contorções a escutar isso, elas são partes fundamentais da minha vida porque me tornaram quem eu sou e são lembranças importantes. E se eu apagar as minhas experiências com ela, eu apago quem eu sou. E você não consegue simplesmente remover partes da sua vida. Só que esse amor,
ele se transforma numa outra coisa a partir de determinado momento. Então, amizades mudam e às vezes aquele amigo que era amigo seu em todos os âmbitos, ele passa a ser em um só. Às vezes aquele que era em um só, ele passa a ser para todos. Ou seja, aquele amigo da escola, você mudou tanto e ele mudou tanto que vocês só têm uma única coisa em comum, que é uma coisa que vocês faziam na época que vocês conviviam sempre. E aquele outro colega de trabalho, você encontrou tanta afinidade com ele que ele acabou se tornando seu amigo. E vocês mudaram de empresa, de emprego, mas o contato continuou e vocês conseguiram outros campos da vida de vocês que vocês conseguiram compartilhar. Olha que coisa sensacional. Sem precisar de etiqueta, sem precisar de nomenclatura, sem precisar falar, oi, você quer ser meu amigo? Sem precisar etiquetar a relação. As relações elas não precisam de etiquetas e definições porque todas elas restringem muito o que elas são. E aí Cícero, ele diz uma coisa que para mim é totalmente verdade, mas eu sou meio relutante de dizer que isso serve para todo mundo. Cícero diz, sem amigos não vale a pena viver a vida. Para Fausto, isso é 100% verdade. Para 100% da humanidade, eu não sei. Porque eu acho que pode-se ser feliz solteiro, assim como pode-se ser feliz casado. E eu acho que pode-se ser feliz com muitos amigos. E também é possível ser feliz sem amigos. Acho perfeitamente possível. Aí você vai dizer, mas sem isso a sua vida não vai ser completamente plena. Então, eu, Fausto, acho que sem jogar MOBA e sem assistir vídeo de youtuber chinês, a sua vida não pode ser plena. Você concorda comigo? Não, porque você tem uma outra vida com outras prioridades. É muito difícil para quem gosta de compartilhar a vida com outras pessoas não ter com quem compartilhar. Mas eu acho que você pode ser perfeitamente feliz sem isso. E o que me incomoda dessa crença de que sem amigos não vale a pena viver a vida é porque tem muita gente que tem tudo o que precisa para viver uma vida plena e não vive porque, igual diz o Clóvis de Barros Filho, ela tá só vendo o tempo passar, esperando o momento em que ela finalmente vai começar a viver. Porque ela vai ter alguém que ela ame, que a ame, ela vai ter amigos que são amigos dela, ela vai ter um emprego que faz com que ela se sinta inteligente pra caralho. E aí ela só vai vendo o tempo passar e não aproveita a vida porque ela não tem aquelas coisas que ela acha que são a base da felicidade e da vida minimamente decentemente vivida. Eu acho que isso é um engano muito grande. Mas eu não quero falar sobre isso porque, afinal de contas, é você que tem que descobrir isso sobre você mesmo. Então, toda a regra que eu descobri pra mim, ela vale pra mim, assim como as regras de Cícero valem pra ele. Sobre sem amigos não vale a pena viver a vida, eu descobri que o browser ele não abre esse livro e isso me deixou muito puto, porque ele fala que você só pode abrir esse livro usando o app, então eu fui lá e baixei o app. E eu não vou ler isso daqui literalmente, porque senão vocês vão dormir, mas o capítulo 6 desse livro, Diálogo sobre Amizade, de Cícero, ele traz umas informações muito legais, que ele fala: amizade é a suma harmonia das coisas divinas e humanas, com benevolência e amor. E aí Cícero vai dizer que a amizade foi a coisa mais foda que os deuses deram para os mortais, exceto sabedoria. Ou seja, ele coloca a sabedoria acima da amizade. Antes de você falar que Cícero foi otário de dizer que a sabedoria está acima da amizade, pense se você tem vontade de se cercar de amigos na Cracolândia. Desculpa, eu estou tocando aqui um tema muito sensível. Mas fazer parte de um grupo que não tem sabedoria de te oferecer, não tem informações ricas, não tem experiências, vivências de oferecer, talvez você prefira estar sozinho a estar com pessoas que não te agreguem nada, e isso não torna você um arrombado, isso não te transforma numa pessoa ruim. E você pode preferir o isolamento com sabedoria ao excesso de convívio social sem nada te agregar. E aí depois ele fala, alguns preferem riquezas, outros boa saúde, outros poder, honra,
e muitos dos prazeres. E ele diz, o Cícero, que fala esses últimos, eles são próprios das bestas. Últimos quais? E aí você percebe que Cícero ele faz uma gradação aqui. Riquezas, boa saúde, poder, honras e muitos prazeres. E muitas pessoas preferem os prazeres. Esses últimos, tanto os prazeres quanto as honras, quanto o próprio poder, eles são próprios das bestas, por quê? Porque a coisa não depende delas. Primeiro, é caduco e perecível, ou seja, é passageiro, é transitório. Não depende do nosso arbítrio, ou seja, o seu prazer, a sua honra e o seu poder, a honra e o poder não dependem de você, porque a moral da sociedade pode mudar e você de Deus pode virar um arrombado. E nada daquilo, ser popular ou não ser popular, ter honra ou não ter honra, ter poder ou não ter poder, pode ser uma coisa que não depende nem de você. Você pode achar que você tem poder e na verdade você está sendo manipulado por alguém que está te usando. E isso não depende do nosso arbítrio, mas da nossa inconstante fortuna. Fortuna é muito dinheiro? Não. Fortuna vem do termo sorte. Fortune. Fortune. Que vem de fortuna, que deriva fortunately. Unfortunately, fortuitamente. Esse fortuitamente, ele vem da sorte. Ou seja, por que é que você deveria almejar coisa que na verdade é resultado de sorte e não é do seu arbítrio? Só se você fosse muito otário. Então, quem vive muito pelos prazeres, os prazeres que tem duas formas de te fuder. Ou você falha o pen e fica puto porque falhou, ou você passa o pen e fica triste uma semana depois porque você passou. Porque aí você só tem um pen. E se você ficar full pen, você vai falar, porra, e agora? O que eu faço da minha vida? Então, os prazeres, e eu já fui muito otário de cair nisso, eles são água do mar. Se você ficar bilionário de uma hora para outra, você pode sair com mulheres cada vez mais gostosas, ir para lugares cada vez mais bonitos e comer coisas cada vez mais caras e mais gostosas. Só que em algum momento esse prazer ele vai deixar de te satisfazer como satisfazia antes. E a comida é melhor, a mulher é mais bonita, o lugar é mais bonito, ele vai fazer você tratar com desprezo tudo que está abaixo daquilo. Por isso você nunca deve tomar um vinho que você não tem condições de beber toda semana. Você nunca deve comer um chocolate que você não tenha condições de comprar sempre. Por quê? Porque senão o da garota vai ficar ruim. E você vai falar, porra, isso daí eu não quero. É o prazer te fodendo. Então, olha que interessante. Você pode querer o melhor e mais caro computador do mundo, com a biblioteca mais vasta e cara do mundo, e perceber que todos esses jogos novos que você está jogando não te trazem a mesma intensidade de sentimentos que aquele LOLzinho que você roda naquele computador dá positivo, e aí você fala, porra, então eu vendi a minha alma por dinheiro e as coisas que me fazem feliz são praticamente de graça. E a amizade entra nisso, né? Porque você pode ter condições de pagar as mulheres mais gostosas do mundo e elas podem não tolerar sua presença e se submeterem ao desprazer de estar do seu lado só por causa da grana que você vai pagar para ela, para finalmente perceber que bom mesmo era aquela mulher que não queria nada de você, ela só queria estar do teu lado. Bom, o mais para baixo muita gente destaca esse pedaço da leitura e o fato de muita gente achar o negócio foda não significa que seja, e você tem que tomar muito cuidado quando você for ler coisas que te mostram o que as pessoas consideram relevante. O complicado de livro de sebo que é todo grifado é você cair no engano de que aquelas são as partes importantes do livro. Mas enfim, esse grifo ele tem alguma coisa a dizer. Como pode a vida ser suportável sem ter alguém com quem compartilhá-la? Como que você vive a sua vida sem poder falar com alguém como você falaria com você mesmo? E é por isso que tanta gente paga por terapia, gente. Pagar por terapia é meio... Não, eu tô sendo banal aqui. Uma parte da terapia, uma parte muito pequena da terapia, é basicamente você poder falar livremente tudo que você pensa e poder se escutar falando sobre aquilo que você pensa. Terapia e amizade são coisas que não tem nada a ver. Eu fui infeliz aqui no meu paralelo. Mas entenda que boa parte do bom da terapia é aquilo que a amizade te dá de graça, que é a liberdade de ser você mesmo, de falar sem filtro, em âmbito privado, coisas que você falaria somente para você mesmo.
E o Cícero, como ele era um filósofo, um escritor, um político, um cara muito foda, uma figura pública muito respeitada, ele sabe a diferença entre ser popular e ter amigos. Porque ser popular e ser admirado por uma pessoa, filósofa, escritora, política, foda pra caralho, tudo isso não era nada, porque no fim ele era só um ser humano. E ele queria ser visto pelo menos por alguém, não por todo o povo, não por todo o povo romano, mas ele queria ser visto por alguém como somente um homem. E para isso ele teria que falar tudo o que ele pensava e sentia, e a necessidade de ser visto e ser compreendido por alguém era muito grande. Olha que interessante. E aí ele fala outra coisa, que o Anderson também falou do dia que ele enxantou a arma dele sem querer lá. É... Seria porventura tão grande o fruto da prosperidade se não tivéssemos quem dela se alegrasse tanto quanto nós mesmos? Ou seja, às vezes a pessoa é tão sozinha, tão solitária, tão soli sem amigos na vida, que quando ela consegue uma promoção, ela consegue alguma coisa muito boa na vida dela, ela vai lá e posta no Facebook. E aí todo mundo fala, ai, que... Olha o cara ostentando, se acha pra caralho, se bosta, tem tudo na vida menos humildade. E as pessoas, no fundo, elas não querem contar pra todo mundo, elas queriam ter alguém, porque... Mas não serve alguém que acha que essa pessoa ela tá querendo humilhar e tá querendo ostentar. Tem que ser alguém que se alegre na mesma medida da conquista do outro. Então, às vezes, eu aprendi com Marcia Leme, ela falou assim, quando eu venho aqui e conto meus problemas pra você, eu não quero que você resolva os problemas, eu sei que você não vai conseguir resolver, eu quero dividir, eu quero me sentir compreendida, eu quero me sentir ah, ah, a, a compreensão e o dividir a carga com alguém que entende aquilo que você está passando torna esse fardo mais leve, mesmo que a pessoa não consiga resolver. Às vezes você resolve o problema da pessoa, ela fica chateada, ela fala, pô, não queria resolver meu problema, só queria reclamar. Isso acontece. Ah, eu preciso encerrar esse vídeo, mas o que fica dele aqui? Fica a grande diferença entre ter amigos e ser popular. E se você perguntar pra mim, essa pergunta que eu gosto de fazer pros outros, o que é amizade, eu vou dizer que é conseguir transitar entre seu universo e o da outra pessoa, com naturalidade e pro bem dos dois. Eu me tornei. Eu me torno muito amigo dos meus alunos porque a gente tem oportunidade de convívio. E com a Rita é uma coisa muito interessante porque a gente transita entre os nossos universos de maneira muito livre e muito fluida. Então a gente começa a falar da minha vida e depois começa a falar da dela e fala assim, ah, pra você é assim? Pra mim não, pra mim funciona de outro jeito. Mas que legal entender o seu universo, que legal que você entenda o meu. E a gente transita isso e a gente usa a experiência de um pra fazer bem pro outro. E isso a gente não faz para no final ganhar um biscoito e falar parabéns, você é meu amigo, você é uma pessoa muito. Essa etiqueta não importa, porque o que a gente vive ali é tão palpável que ele não precisa ser nominado, ele não precisa ser etiquetado, ele não precisa de nada disso. Ah, Fausto, mas você não tem outros amigos em que você não tem esse nível de intimidade, sem esse nível de cumplicidade, então não é amizade? Cara, eu corto cabelo cada 2 meses aqui do lado de casa e eu adoro o Roberto. E a gente fala sobre a nossa vizinhança aqui de Aracaju. Então quando eu vou lá falar com o Roberto, a gente fala do açougue que vende a carne mais barata. E da vendinha que tem as frutas mais frescas que vem de um lugar específico de Itabaiana. E no momento em que a gente fica falando sobre a nossa vizinhança, a gente é muito amigo. E às vezes o seu problema com a sua própria imagem, com a sua própria identidade, faz com que você pense que você não pode se relacionar com pessoas simplesmente porque elas não fazem a mesma faculdade que você, elas não trabalham no mesmo segmento de mercado que você, e como se as pessoas fossem divididas por categorias e você pudesse somente se relacionar com pessoas que você acha que estão no seu patamar ou acima. Isso é uma grande besteira. Então, quando você vê que todo contato que você faz com alguém vai dar acesso ao universo dela
você percebe que todo o universo é único e é rico, e que se você tem pré-julgamentos a respeito do universo alheio, é porque na verdade quem é o grande limitado nessa história é você. Então a pessoa que você considera pobre intelectualmente e que não tem nada a te oferecer, ela pode ser justamente o ceramista do Musashi. É um cara que nunca teria alguma coisa de artes marciais para ensinar para ele, mas que pode mostrar para ele que o mundo é muito mais vasto e que tem uma extensão que ele nunca vai alcançar. O Roberto ele conhece cantos de Aracaju, ele conhece histórias de Aracaju que eu nunca vou conseguir absorver e nunca vou conseguir enxergar de forma tão rica quanto ele. E ele se relaciona com as pessoas da cidade de uma maneira que eu nunca vou conseguir me relacionar. Interessante, né? Bom, eu divaguei muito agora no final e o problema também é o tempo que eu preciso encerrar isso. É, eu não quero que você ache que amizade é aquilo que eu penso que amizade é. Eu quero que essa divagação aqui estimule as suas reflexões e que você descubra o que é amizade para você, reconheça os seus amigos à sua volta e usufrua esse presente que são as amizades sem peso. Usufruir porque você quer, não porque você precisa para ser uma pessoa legal. Porque se você estiver na sua casa o tempo inteiro e para você estiver bem, não tem problema nenhum com isso. Você não é um sub-humano. Você não é uma subcategoria de pessoa só porque você não tem um monte de amigos. A gente pode falar sobre isso em conversas posteriores. Eu volto aqui para falar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço.